Segundo o IBGE, existem mais de 1.600.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Cerca de 500 mil exercem as piores formas de trabalho na infância. Para contribuir com a eliminação desse tipo de ilegalidade, a Justiça do Trabalho conta com um programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. O Revista TST conversou com o coordenador do programa, o ministro do TST, Evandro Valadão. Você vai ver também: mulher que fraudou registro na OAB perde direito à jornada especial. Período de afastamento por incapacidade permanente deve ser contado para incorporar gratificação. Erro na classificação de documento no PJE não invalida a apresentação de recurso. Uma mulher que atuava ilegalmente como advogada perdeu o direito à jornada especial. A decisão unânime é da seção 2 de dissídios individuais do TST. A empregada exercia a função de advogada em uma construtora e tinha uma jornada especial de 4 horas. A carga horária é prevista no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao sair do emprego, quase 2 anos após a admissão, ela entrou com uma ação trabalhista com pedido de horas extras. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, aceitou o pedido. O TRT entendeu que não havia contrato de dedicação exclusiva entre a empregada e a construtora. Quando já estavam esgotadas as possibilidades de recurso, a construtora propôs uma ação rescisória. A empresa afirmou que a mulher não poderia ser considerada advogada porque havia sido condenada em um processo criminal por fraude na obtenção da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, no estado de Goiás. Segundo o acórdão, a empregada confessou o fato. Ela disse ter pagado R$ 4.000 para refazer a peça processual que é solicitada a quem presta o exame da ordem. O TRT, então, anulou a decisão de conceder horas extras à trabalhadora. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que manteve a nulidade estabelecida pelo regional. O caso foi julgado pela seção 2 de dissídios individuais. A ministra Morgana Richa foi a relatora do processo. Ela destacou que não é possível estender o benefício da jornada especial à empregada, visto que esse é um direito de quem exerce a advocacia. A conduta antijurídica praticada não se encerra com a prática do crime de corrupção ativa pela fraude no exame da OAB, uma vez que a ilegalidade se perpetua a cada dia em que exercida irregularmente a profissão de advogada. E, nesse contexto, reconhecer o direito à jornada de 4 horas significaria chancelar conduta vedada pelo ordenamento jurídico, permitindo oferir lucros de conduta criminosa, beneficiando-se da própria torpeza. O vice-presidente do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, acompanhou a relatora. Aqui me pareceu que a decisão do TRT foi absolutamente correta, porque não pode haver uma condenação a se pagar uma jornada especial de uma profissão que não pode ser exercida sem autorização do órgão próprio. É a mesma coisa do exercício da medicina irregular, né? Se fosse um médico, ninguém teria dúvida, né? Por quê? Porque o médico, o exercício pode trazer um malefício terrível às pessoas. Já na advocacia não se sente isso de imediato, ninguém falece, mas é tão grave quanto. Por decisão unânime da SDI 2, a mulher perdeu o direito à jornada especial. Ela entrou com recurso extraordinário. O Tribunal Superior do Trabalho declarou superada a tese vinculante firmada em 2018 sobre o cálculo do complemento da remuneração mínima por nível e regime, a chamada RMNR. O complemento foi anteriormente aplicado a trabalhadores da Petrobras e de empresas do grupo para garantir um valor mínimo de remuneração. A decisão acerca da superação da tese vinculante se deu após o Supremo Tribunal Federal reformar o entendimento do TST, de que adicionais constitucionais não poderiam ser incluídos. O STF, porém, validou a inclusão de adicionais constitucionais e legais na base de cálculo da parcela. Para ler a reportagem completa sobre o tema, acesse o site tst.jus.br. A seguir,
Só no ano passado foram notificados 742 mil casos de acidentes de trabalho no Brasil. Número expressivo e que acende um alerta. No TST, processos que envolvem a temática têm prioridade de tramitação e julgamento. Em um deles, o soldador de uma empresa de logística do Rio de Janeiro morreu após uma explosão. Já já a gente te conta o desfecho desse processo, não saia daí. As 8 turmas do TST julgam os processos às terças e quartas-feiras. Para acompanhar o calendário das sessões do tribunal, é só apontar a câmera para o QR Code na tela. A sexta turma determinou que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, examine o recurso de uma empresa que havia sido rejeitado por erro de classificação no processo judicial eletrônico, o PJE. Por unanimidade, o colegiado entendeu que não há determinação legal que justifique a rejeição por esse motivo. Ainda segundo a turma, a medida cerceou o direito de defesa da empresa. Os detalhes com o repórter Rafael Silva. Oi, Rafael. Olá, Anderson e Luana. Depois de ser condenada a pagar horas extras e outras parcelas a um prestador de serviços gerais, a AESA Empilhadeiras apresentou recurso ordinário no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo. Foi nessa fase da ação que os advogados marcaram no processo judicial eletrônico o campo petição em PDF em vez de recurso ordinário. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo não aceitou o recurso. Como o tipo de documento indicado no sistema não estava relacionado com o conteúdo, o TRT considerou que não seria possível confirmar a verdadeira intenção da empresa. Para o regional, a parte é responsável pela exatidão das informações prestadas, como tipo de documento e conteúdo dos arquivos. Em recurso de revista ao TST, a AESA alegou que a decisão do regional violou o artigo 5º, inciso 55, da Constituição Federal, que assegura o contraditório e a ampla defesa. Segundo a empresa, o TRT deixou de conhecer o recurso ordinário tão somente por conta da nomenclatura da petição e desconsiderou o conteúdo, que atende aos requisitos de admissibilidade. No TST, o relator do caso na sexta turma, ministro Augusto César, considerou que o TRT criou uma barreira processual sem nenhum respaldo na legislação. Afirmou que os motivos alegados não estão previstos na Lei 11.419 de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, nem na Resolução 185 de 2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que trata do PJE na Justiça Trabalhista. Assim, por unanimidade, ficou definido que a Corte Regional terá de analisar o recurso da empresa. Como o processo transitou em julgado, não é mais possível recorrer. Anderson e Luana. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Rafael. Até a próxima. Outro assunto agora, Luana. O período de aposentadoria por incapacidade permanente de um bancário deve ser contado para a incorporação de gratificação. A função foi recebida por ele durante 10 anos, antes da reforma trabalhista, que em 2017 alterou a legislação sobre o tema. Quem tem os detalhes dessa decisão da primeira turma é a repórter Samantha Flor. Oi, Samantha. Olá, Luane e Anderson. 5 anos depois de ter começado a exercer um cargo comissionado, em que recebia gratificação correspondente, o bancário foi afastado por incapacidade permanente devido a problemas de saúde. Passados mais 5 anos após se recuperar, ele voltou ao trabalho, mas já sem a função anterior. Com o objetivo de continuar recebendo a gratificação de função, o profissional entrou com a ação trabalhista. Mas, em primeiro grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, manteve a decisão. Para o TRT, não cabe considerar o período em que o empregado esteve com o contrato suspenso, mesmo que tenha recebido o valor para fins de incorporação de gratificação. Isso porque a contagem só seria válida para o tempo correspondente à função na ativa. O caso chegou ao TST. O ministro Hugo Scheuermann, relator do recurso de revista do bancário na primeira turma, teve outro entendimento.
Ele destacou que o profissional recebeu a gratificação por mais de 10 anos, ao considerar a soma dos 2 períodos. Por isso, aplicou ao caso a súmula 372 do TST. A súmula diz que, percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo ao cargo efetivo, não poderá retirar o valor do benefício, tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. Tendo em vista que houve percepção superior a 10 anos, anterior à reforma trabalhista, e não pode ser desconsiderado a suspensão do contrato de trabalho pelo tempo de afastamento das atividades. Trago jurisprudência também nesse sentido, e pressupondo conhecer do recurso de vista para contrariedade da súmula 372. A decisão foi unânime. O caso transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. De volta com vocês, Luana e Anderson. Muito obrigada pelas informações, Samantha. Até mais. O assunto agora é acidente de trabalho. Uma empresa de logística do Rio de Janeiro foi condenada por dano moral coletivo após a ocorrência de 2 explosões. Uma delas, inclusive, resultou na morte de um soldador. A terceira turma entendeu que a empresa contrariou as normas internacionais de saúde, higiene e segurança no trabalho. Na ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho pediu indenização por dano moral coletivo. Relatou que tomou conhecimento pela imprensa da morte de um operário durante explosão em oficina na zona portuária do Rio de Janeiro. O empregado fazia serviço de soldagem. Após o acidente, o local foi interditado. Durante a inspeção, foi constatado o descumprimento de várias normas de segurança. A investigação revelou que meses antes havia ocorrido outro acidente na oficina da empresa, que deixou 6 trabalhadores feridos, 2 em situação grave, com queimaduras em grande parte do corpo. Segundo o MPT, mesmo com interdição depois desse primeiro acidente, as operações continuaram. Foram atestadas irregularidades idênticas nos 2 casos. A empregadora sustentou que os trabalhadores envolvidos conheciam os riscos das atividades que eram planejadas e supervisionadas. Alegou ainda que as faltas apontadas pela fiscalização foram pontuais e eventuais, sem dimensão coletiva ou habitual, e que teriam sido sanadas de imediato. Em primeiro grau, a empresa foi condenada a estabelecer diversas obrigações sob pena de multa, além de pagamento de indenização de R$ 150 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, manteve a sentença que determinou a adoção de medidas adequadas de proteção à saúde dos trabalhadores, mas excluiu a indenização. O valor seria destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, em razão do dano moral coletivo. Da decisão, o MPT recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O recurso de revista foi julgado pela terceira turma. O relator, ministro Alberto Balazeiro, votou pelo restabelecimento da indenização. Ele destacou que a empresa falhou ao não proporcionar um meio ambiente seguro e sadio, direito fundamental dos trabalhadores. Os fatos evidenciam violações trabalhistas se agredir o patrimônio imaterial da coletividade. A indenização é devida quando há constatação de descumprimento da legislação, notadamente se tratando de normas relacionadas à garantia dos empregados a um ambiente laboral sadio e salubre. O ministro Lélio Bentes Corrêa acompanhou o voto do relator. Segundo o ministro, o caso não se trata apenas de descumprimento de normas de segurança do trabalho. Os acidentes resultaram em morte e lesões graves. Só depois disso, conforme o regional, é que a empresa se comprometeu a cumprir os requisitos legais. Uma vida já se perdeu. 2 trabalhadores ficaram incapacitados para o trabalho. Então, como, nessa hipótese, afastar a condenação em danos morais coletivos em face do grave atentado a valores fundantes da República, como estabelece o artigo 1º da Constituição, a dignidade
do trabalhador, o valor social do trabalho da livre iniciativa. Durante o julgamento, a defesa da empresa alegou má aplicação da súmula 126 do TST, que impede o reexame de fatos e provas. Sobre o questionamento, o presidente da turma, ministro José Roberto Pimenta, ao votar com o relator, explicou que não houve violação à súmula. O Tribunal Superior do Trabalho, como todos nós sabemos, para um lado ou para outro, ele não está impedido de reenquadrar os fatos da causa e dar a esses fatos as consequências jurídicas que lhe pareçam as mais adequadas. Esse é o papel do Tribunal Superior do Trabalho, dentre vários outros papéis relevantes, que são atribuídos a essa instância de natureza extraordinária. Senão, nós nos limitaríamos a referendar todas as conclusões jurídicas a respeito de fatos que as instâncias ordinárias tivessem adotado, o que não é o caso. Assim, por unanimidade, a terceira turma restabeleceu a indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 150 mil, a ser revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ainda cabe recurso. Otimizar processos, aumentar a eficiência e auxiliar na tomada de decisões. A inteligência artificial tem sido cada vez mais usada no Poder Judiciário. Por isso, a Comissão de Documentação e Memória do TST escolheu o assunto como tema do mês da Biblioteca Délio Maranhão. Capítulos de livros, documentos de acesso aberto e e-books fazem parte do acervo. Para acessar, é só apontar a câmera do celular para o QR Code no canto da tela. Depois do intervalo, TST é parceiro da campanha Toda Criança que Trabalha Perde a Infância e o Futuro. A ação conscientiza a sociedade sobre a urgência de se combater a exploração de crianças e adolescentes. Para que abandonem o trabalho infantil e se concentrem nos estudos, várias medidas demandam cooperação entre poder público, empresas e entidades sindicais. Já já os detalhes. – 12 de junho marca o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Neste ano, a campanha de conscientização convoca toda a sociedade a sair do discurso e partir para ações concretas. Com o slogan Toda Criança que Trabalha Perde a Infância e o Futuro, a iniciativa reúne vídeos com depoimentos de vítimas do trabalho infantil. O material foi criado com auxílio de inteligência artificial e retrata personagens fictícios que atuaram no campo, no trabalho doméstico, na mendicância e em redes sociais. Para acessar as peças completas da campanha, é só apontar a câmera para o QR Code. A ação foi desenvolvida pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho, com o apoio da Justiça do Trabalho e de outros órgãos. E ainda sobre esse assunto, Luana, o repórter Rafael Silva conversou com o ministro do TST, Evandro Valadão. O coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho destacou os desafios de enfrentar essa realidade no Brasil. Vamos ver. Olá, ministro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Rafael. Cumprimento a você, a todos que nos ouvem e nos assistem nesse momento. Estou muito feliz de participar deste programa. Ministro, qual é a importância do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil para a conscientização da sociedade sobre esse problema? O dia 12 de junho foi o dia escolhido para a conscientização de que enfrentamos uma grande mazela, né? Um grande problema, não só no Brasil, como no mundo. Hoje no Brasil, os últimos dados nos mostram que temos 1.600.000 crianças de 5 a 17 anos no trabalho precoce. E dessas, quase 600.000 crianças nas piores formas de trabalho infantil. Esse é um problema que assola o nosso país e que diz respeito a todos nós. Todos nós devemos contribuir, trabalhar para a erradicação dessa grande mazela. Então, o dia 12 de junho ele serve para isso, para a conscientização de que um problema existe, para a conscientização de que o trabalho infantil ele é nefasto, ele é prejudicial, não só para a criança, como para a família, para a comunidade e para o próprio país.
E quais avanços o programa de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem tem alcançado desde a criação? Sim, nosso programa ele foi criado em 2012, né? De lá para cá temos evoluído, temos avançado, criando programas de combate ao trabalho infantil, efetivamente, de conscientização. Então, fizemos vários eventos de conscientização. A Justiça do Trabalho ela tem uma capacidade de capilarização no Brasil inteiro, né? Os estados brasileiros têm os tribunais gerais do trabalho, têm suas varas do trabalho, então nós temos essa vantagem, nós estamos em todo o país. E programas de conscientização, palestras, eventos, seminários e atividades próprias para a erradicação do trabalho infantil, portanto, elas se desenvolvem em todo o país, nos diversos regionais da Justiça do Trabalho, né? Então, desde 2012, nós estamos avançando, criando novos programas, criando novas ações, novos projetos que me parecem de suma importância. Eu poderia citar alguns. Por exemplo, o projeto Pescar, do Rio Grande do Sul, né? A Feira Livre do Trabalho Infantil, no Espírito Santo, a Feira de Aprendizagem, na Paraíba, enfim, o Judiciário Fraterno, no Pará. São várias iniciativas. Estou certamente esquecendo algumas aqui, né, que nos ajudam no combate e na erradicação do trabalho infantil no nosso país. E quais são os principais desafios para se combater o trabalho infantil hoje no Brasil? O Brasil é um país muito desigual, não é? Então, nós temos determinadas regiões com uma situação econômica ruim e comunidades em que as famílias necessitam de recursos e, infelizmente, determinadas famílias colocam seus filhos para trabalhar, para ajudar na renda familiar, não é? De outra forma, também famílias que não entendem que o trabalho é efetivamente prejudicial. E também determinadas pessoas que acham que o trabalho infantil é bom, né? É salutar, né? Então são os chamados mitos, né? Mas o que nós sabemos, em verdade, é que o trabalho em tenra idade, que afasta a criança da escola, que faz com que a criança tenha um baixo desenvolvimento escolar, isso leva no futuro a que essa criança, quando adulta, seja um adulto vulnerável e até que se submeta às formas análogas à escravidão, né? Então, nós chamamos de tríplice exclusão, né? A criança que trabalha precocemente, ela é excluída do direito de ser criança, ela passa a ser um adulto vulnerável porque não se capacitou para ter uma profissão razoável, e no futuro será certamente um idoso também sem condições de se sustentar e de ter uma velhice tranquila. Como a Justiça do Trabalho tem atuado junto a outros órgãos e entidades no fortalecimento do combate ao trabalho infantil? O nosso programa ele faz questão de trabalhar com outras entidades. Esse é um problema que não será resolvido por uma única entidade, não será resolvido por um único ente público, né? É um compromisso de todos e é o que nós chamamos a rede, né? Tem uma rede de atuação e essa rede trabalhando de forma sincrônica, com sinergia, que certamente poderá contribuir e avançar no combate ao trabalho infantil. Então, a Justiça do Trabalho, nosso programa, ele tem esses outros atores que ele traz para o trabalho efetivo. Então, trabalhamos com o Ministério Público do Trabalho, né, o próprio Ministério do Trabalho, né, as entidades municipais, as secretarias municipais de assistência social. E são várias entidades que têm que trabalhar de forma uníssona para efetivamente ter políticas que possam combater e erradicar o
o trabalho infantil. Que recomendações o senhor deixa para empresas e famílias para que possam ser mais atuantes no combate ao trabalho infantil e principalmente no estímulo à aprendizagem? Eu digo assim, nós precisamos gostar de nossa gente. O Brasil é um país que precisa gostar da sua gente. Então precisamos fazer de tudo para que a população brasileira se desenvolva, né, de forma saudável, de que as pessoas possam ter profissões mais rentáveis e de que a desigualdade social ela seja minorada em nosso país. Isso é um compromisso de todos nós. A nossa Constituição, a Constituição da República, assim o diz. Tem um artigo 227, por exemplo, da Constituição, que afirma de que é dever da sociedade, do Estado, da família, de todos nós, dar às nossas crianças uma vida saudável e uma vida feliz, né? E combater todas as formas de opressão de nossas crianças, né? Então, isso é um trabalho de todos nós, das empresas, da sociedade em geral. Todos nós temos que colaborar, né, para a erradicação do trabalho infantil. Então, me parece que não só as famílias, não só as empresas, as escolas públicas, todos temos um papel importante nessa tarefa. O Brasil, por exemplo, se comprometeu, né, com a ODS 8.7 de erradicar o trabalho infantil até 2025. Não conseguimos, não vamos conseguir, mas esse é um compromisso nosso. Então eu espero e conclamo a todos, né, que venham nos ajudar nesse compromisso e que em tempo, quiçá breve, possamos efetivamente termos o orgulho de um país que eliminou o trabalho precoce. Ministro, muito obrigado pela participação em nosso programa. Eu é que agradeço. Muito obrigado. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, participou da edição 113 da Conferência Internacional do Trabalho, promovida pela OIT em Genebra, na Suíça. Ele integra a delegação brasileira como observador, ao lado dos ministros do TST, Sérgio Martins e Fabrício Gonçalves. A conferência busca debater a formulação de normas internacionais voltadas à promoção de direitos fundamentais, proteção laboral e desenvolvimento sustentável do trabalho. O TST está recebendo manifestações sobre 2 temas que serão submetidos para a formulação de precedentes vinculantes. Os casos envolvem a validade de negociação de direitos em normas coletivas com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Pessoas, órgãos e entidades podem participar. A Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista realizou o 3º seminário Caminhos para a Efetividade da Execução Trabalhista. O evento debateu soluções e inovações para tornar mais eficiente a fase de concretização da decisão judicial. A ação foi organizada em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Até 30 de junho, a ENAMAT recebe artigos científicos para compor a obra Inteligência Artificial, Plataformas Digitais e Novas Tecnologias no Mundo do Trabalho. Os documentos devem ser enviados para o e-mail publica@enamat.jus.br. Para conferir o edital, aponte a câmera para o QR Code na tela. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de também nos acompanhar pelas redes sociais do Tribunal. Até semana que vem. Tchau, tchau.